Imagine uma criança que adoece e perde o apetite por alguns dias. Isso não é bom, mas pelo menos você ainda tem uns 20 dias para ajudar a criança a voltar a comer antes que ela morra. Agora, se alguém parar de beber água, é uma situação mais extrema, porque agora você só tem uns 2 ou 3 dias para ajudar. Mas, se você encontrar alguém inconsciente e com dificuldades de respirar, você precisa agir com urgência. Não há tempo a perder. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo fez quando aprendeu o que estava acontecendo com os Gálatas. Embora Paulo normalmente ditou as suas cartas, neste caso, ele mesmo pega a caneta, ou provavelmente uma pena, e começa a escrever de próprio punho. Gálatas consiste em 3 partes. A primeira parte é sobre autoridade, a segunda sobre salvação e a terceira parte sobre santificação. Mas vamos primeiro fazer uma breve introdução e ver o que aconteceu antes dessa carta. Galácia é uma região na atual Turquia, e isso é importante porque não é em Israel. E também os Gálatas não vieram originalmente dessa região, mas da França de hoje, portanto, descendentes de gauleses. Mas essa parte não é importante. O apóstolo Paulo visitou essa região da Galácia e pregou o evangelho. Mais sobre isso pode ser lido em Atos, e o que ele pregou achamos em Romanos. Como Deus, através do sangue e expiação do Senhor Jesus, cobriu o pecado de cada um destes Gálatas. E não só isso, mas Deus também os identificou com a morte e ressurreição do Senhor Jesus, e deu a cada crente uma nova identidade, um novo eu em Cristo. Isso significa que os cristãos pertencem a um novo mundo celestial. Santificação não é mais sobre guardar e observar leis, mas porque os cristãos morreram com Cristo para a lei, através do Espírito, eles vivem esta nova vida. Ok, se isso tudo parece muito teórico, volte atrás e assista outra vez os vídeos sobre Romanos. Em qualquer caso, existem agora cristãos judeus de Jerusalém que não entenderam nada sobre a posição celestial do crente e o que significa estar em Cristo. Além disso, começaram a trazer elementos judeus de volta ao cristianismo. Claro que muito sutilmente e com meia-verdades. Jesus, ou melhor, Yeshua, é incrível. Você sabia que ele era judeu? Nós o conhecemos muito bem. Nós podemos até ajudar vocês, pobres Gálatas. Sim, Jesus veio por nós, Israel. Para cada um de vocês especialmente... Não, desculpe, mas você obviamente não leu o Antigo Testamento. Você não fala hebraico, mas você sabe, você também pode segui-lo como seu Messias. O quê? Cristo? Isso é a mesma coisa que Messias. Sim, Jesus também gostava da lei. A lei não, a Torá. Nem uma linha da Torá passará. Essas foram as palavras dele. É bom seguir a Torá. E você também não está querendo me dizer que alguém consegue entrar no céu sem seguir a Torá, certo? E assim os Gálatas se atolaram na lei e perderam completamente de vista a sua posição celestial. E seguir a lei traz concorrência, e concorrência traz disputas e discussões, as quais por sua vez criam diferenças pessoais e geram classes. Por causa disso, os Gálatas estavam em um pouco de confusão. Você pode imaginar que o apóstolo percebeu que isto é sobre tudo ou nada. Isso não é um fracasso de um cristão ou uma verdade secundária que esclarecerei na minha próxima visita. Trata-se da vida e da morte, porque quando se abandona o evangelho, fecha-se a porta do céu. A primeira coisa que o apóstolo então faz é mostrar quem tem o controle. O Cristo glorificado. Foi ele quem fez Paulo seu apóstolo, e não um outro homem ou um outro grupo. Segundo, Paulo mostra que não recebeu o seu ensinamento do evangelho de um humano. Tudo que Paulo havia aprendido de seu mestre judeu, o Gamaliel, o levou a perseguir os cristãos e, consequentemente, a Cristo. Ele não tinha nenhuma intenção de se tornar cristão ou de conhecer alguma coisa dessa nova doutrina supostamente anti-judaica. Mas essa era a intenção de Deus. Ele revelou-se a ele e tirou-o de circulação. Paulo passou 3 anos sozinho diante de Deus na Arábia para desfazer o entendimento e visão de fariseu que o tinha acompanhado até então. Depois, ele voltou por 2 semanas a Jerusalém, aonde não visitou as igrejas antes de seguir para a Síria. O que o apóstolo quer deixar claro é o seguinte: se você crê que o meu evangelho tem raízes judaicas, então reconsidere.
Ele não é terreno, mas vem do céu. Além disso, ele não é contra o evangelho daqueles que estão em Jerusalém. Ele mostra isso no 2º capítulo, ao ir a Jerusalém, novamente guiado por direção divina, para deixar duas coisas claras aos supostamente grandes apóstolos. Primeiro, que o seu evangelho é orientado a um grupo diferente, mas segundo, que é o mesmo em sua substância. Como uma moeda, tem dois lados e ainda é uma única moeda. Pedro pregava o evangelho para os judeus e Paulo para os não-judeus. Mas então Paulo mostra como ele mesmo teve que corrigir Pedro, porque Pedro começou a se separar dos não-judeus por precaução, para não ofender alguns judeus. Paulo conscientemente toma esse exemplo porque, antes de tudo, não havia nenhuma autoridade maior do que a do próprio Pedro para aqueles que estavam apaixonados por doutrinas judaicas. E também porque isso aconteceu na Antioquia, que é bem próxima à Galácia. Por isso, os que receberiam a carta já sabiam do incidente. Mas o que exatamente tinha acontecido? Pedro havia estado em Antioquia, e ali normalmente teve algumas refeições. E Pedro se assentou com todos, inclusive com os não-judeus. Até aí tudo bem, porque em Cristo não há nenhuma diferença entre judeus e gregos, ou mesmo entre gauleses ou gálatas. Pedro teve que aprender isso de uma maneira diferente. Os vermes e etc. Leia Atos 10 se ficou curioso. Então alguns amigos judeus de Tiago também vieram a Jerusalém. E Pedro ficou um pouco envergonhado que esses o vissem comendo com não-judeus. Então ele se assentou com seus amigos judeus e criou-se uma separação. Por seu comportamento, Pedro meio que afirma duas coisas. Que não há problema em fazer um pouquinho de distinção entre judeus e não-judeus dentro do cristianismo. E segundo, que às vezes tá ok em guardar um pouquinho da lei. Mas Paulo o expõe na frente de todos, dizendo: Pedro, por que você está se separando agora quando você normalmente vive como um não-judeu? Por que essa hipocrisia? Ou lei ou graça? Ou lei ou Cristo? Você não pode fazer as duas coisas. Eu morri para a lei, como em Romanos 6, e agora estou vivendo em Cristo e Cristo em mim. Vimos muita coisa, mas resumindo, os gálatas tiveram seus pensamentos contaminados por cristãos judaizantes, que queriam misturar um pouquinho de lei junto com a fé em Cristo. E Paulo responde: um coquetel de crenças não funciona. No próximo vídeo, veremos por que esse coquetel não se mistura. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Contamos muito com as orações de vocês e especialmente também para que compartilhem esses vídeos para que cheguem a mais pessoas. E uma estatística interessante é que pessoas igual você ou pessoas que você conhece tenham mais chance de assistir o vídeo se o compartilhamento vem de você do que de uma fonte desconhecida. Portanto, a melhor coisa que você pode fazer por nós e também pela pessoa que vai receber o vídeo é compartilhar. Obrigado.